Você conhece o fato de que os egípcios da antiguidade fizeram registros das águas do Nilo se converterem em sangue? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O papiro de Ipuwer. O texto segue um estilo literário que recebe o nome de admonições, que pode ser entendido como advertência. O papiro é datado de meados do século XIII antes da Era Comum, durante o período de reinado da 19ª dinastia de faraós do Egito Antigo. Um período no qual houve uma explosão cultural, uma grande produção literária. Neste contexto foram produzidas várias admonições, entre elas um dos documentos mais importantes foi o papiro de Ipuwer. Um fato necessário para compreender o contexto da produção deste texto é a forma com a qual os povos antigos lidavam justamente com os textos. Os registros originais eram copiados de forma manual e não se exigia a obrigatoriedade de se manter o texto em sua integralidade. Assim, os textos, ao serem reescritos, sofriam interferência ou enviesamento do escriba que o fazia, e por muitas vezes atendendo às exigências de um sacerdote ou mesmo dos próprios faraós. É impossível datar a origem do poema original de Ipuwer, ou mesmo indicar ou atribuir uma autoria. O que podemos fazer é analisar a cópia que sobreviveu ao passar dos anos. Embora a narrativa descrita no papiro de Ipuwer indique o caos social e a fome, eventos que se repetiram por várias vezes durante a história do Egito Antigo, existe um consenso acadêmico em situar os eventos relacionados ao primeiro período intermediário, que durou entre 2134 a 2040 antes da Era Comum, sendo possível que a composição original tenha sido produzido durante o reinado dos faraós da 12ª dinastia, entre os anos de 1991 a 1800 antes da Era Comum, um período no qual o Egito estava no que pode ser considerado o ápice do Império Médio, em um contexto no qual é possível supor que os episódios do primeiro período intermediário foram incorporados à tradição oral, na qual as tragédias como fome, revoltas civis e os assédios dos povos vizinhos resultaram em um trauma para a população egípcia. Quando se iniciou o período de estabilidade, que recebeu o nome de Império Médio, foi possível registrar em textos os relatos da tradição oral na forma de lamentações ou admonições, em um processo já citado anteriormente. Estes textos foram reescritos por séculos, o que nos leva aos relatos do século XIII antes da Era Comum, quando foram feitas uma quantidade muito grande de cópias, o que permitiu que um desses registros sobrevivesse até os dias atuais. Cabe uma ressalva. Embora os documentos como o papiro de Ipuwer tenham uma gigantesca importância para a história, não podem ser utilizados como uma fonte historiográfica, uma vez que são eventos que foram transmitidos primeiro por via oral, o que deu origem a um texto original que, por sua vez, foi reescrito por incontáveis gerações, em um contexto no qual a visão de mundo beirava ao sobrenatural. No poema, o personagem principal, chamado Ipuwer, que aparentemente foi um nome bastante comum entre os egípcios, no período que vai do século XIX ao século XIV antes da Era Comum, relata o caos social, no qual, segundo sua própria visão, os papéis sociais estão invertidos. Aparentemente, o texto apresenta uma forma rudimentar de ética política, indicando como deveres de um bom líder o cumprimento dos deveres religiosos, assim como a manutenção da ordem social, sendo muito possível que as cópias tardias deste texto fossem uma espécie de propaganda real, no qual a cidade de Mênfis, que foi a capital durante o Primeiro Império, é descrita de forma sombria para pavimentar o ideal de futuro. O papiro de Ipuwer foi descoberto em circunstâncias desconhecidas na primeira metade do século XIX.
Não é possível saber exatamente em que ano o comerciante armênio Giovanni Anastasi o adquiriu em sua coleção pessoal. Todavia, sabe-se que no ano de 1828 da Era Comum, o Museu Nacional de Antiguidades de Leida, na Holanda, adquiriu sua coleção, sendo o papiro de Ippur um dos principais itens, mantendo sua posse até o momento no qual estou gravando este vídeo. O papiro recebe duas grafias em textos atuais, o papiro de Ippur, e em muitas fontes você vai encontrar o papiro de Ipuwer, o que aparentemente é apenas uma adequação para os idiomas atuais em suas naturais diferenças de sintaxe. Duas passagens do papiro de Ipuwer, sendo a primeira o relato sobre uma fuga de escravos e a segunda que o rio é sangue, faz com que, à primeira vista, o papiro esteja de alguma forma ligado ao relato bíblico no livro de Êxodo. Entretanto, os eventos descritos no papiro de Ippur estão relacionados a um período anterior ao século XX antes da Era Comum, muito antes da possibilidade de uma descendência abraâmica. A referência ao rio é sangue pode indicar uma contaminação das águas do Nilo, neste contexto, uma vez que é uma figura de linguagem bastante recorrente na literatura egípcia. No imaginário do período, sangue estava ligado diretamente à vida. E o rio Nilo, um agente que provia a vida, aparece com relativa frequência nos registros egípcios. O rio é sangue, porque o rio é vida. Portanto, trata-se apenas de uma linguagem figurada. E o relato sobre os servos ou escravos fugindo não foi um episódio único no Egito e nem exclusivo de seu povo. Toda vez que não havia uma unidade política e que a frágil estrutura social era abalada, um evento muito natural e inevitável é o de que escravos ou servos fugissem. Os registros mais completos que eu encontrei foram a obra Literatura e Poesia do Egito Antigo, da egiptóloga italiana Eda Bricciani, e também a obra História do Egito Antigo, do egiptólogo francês Nicolas Grimal. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, principalmente o fato de que havia uma figura de linguagem na literatura egípcia na qual o rio Nilo é comparado ao sangue. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa para quem gosta da história do Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.